Prontos para continuar? Eu sim, estou super empolgado, acabei de acordar, pelo menos agora de manhã. Não sei aí na sua casa que horas são, mas ó, meu cafezinho e sumiu, não tá? Tava ali. Acabei de beber aquele café, tô super empolgado e vamos continuar a história dos Hebreus. Vou recapitular algumas coisinhas, tá bom? Primeiro a gente falou sobre a importância dos hebreus para os dias atuais, para as sociedades ocidentais, ou no caso até mesmo a brasileira de hoje em dia, uma sociedade cristã. Falamos sobre as características inicialmente dos hebreus, pastores, seminômades. Falamos sobre uma primeira característica política, que é a primeira fase, que é o patriarca. O Moisés foi um dos últimos patriarcas, tá? Esse patriarca, ele além de ser chefe familiar, ele é chefe político, chefe religioso, chefe militar. Cada uma de suas famílias, que eu disse que era gente pra caramba na família, é tipo uma família muito unida, né? Mas cada uma daquelas famílias tinha um patriarca. Então a gente estava trocando aquelas ideias. Eu expliquei sobre um ponto de vista a escravidão dos hebreus. Não tira do coração não, meus amores, não tira do coração. A Bíblia é uma das principais fontes históricas para os hebreus, mas nós como historiadores nós precisamos olhar várias fontes históricas. E aqui na aula, para dar tempo, a gente tem que falar tudo de uma maneira um pouco genérica. Então se tiver faltando ou sobrando alguma coisa, relaxa, relaxa. Eu sei que você sabe, se você não sabe, pesquisa. Mas na hora de tu pesquisar sobre os hebreus na internet, tu vai ficar confuso pra caramba. Porque cada lugar fala de uma coisa diferente, totalmente diferente, e aí tu fica muito confuso. Eu, particularmente, fiquei muito confuso com o fato desses caras, dos hebreus, viverem centenas de anos. Centenas de anos. Abraão fez filho com 86 anos. Moisés liderou os hebreus por 40 anos no deserto e ele já tinha 80 anos. Isso eu acho uma coisa muito curiosa, muito maneira de ver. Mas vamos de onde a gente parou? Nós paramos no Êxodo. Uma das primeiras fases, dentro da fase dos patriarcas, o Êxodo é um período extremamente importante. Ainda na cultura hebraica dos judeus hoje em dia, o movimento do Êxodo foi extremamente importante, tá bom? Mas agora vamos voltar para a segunda fase, porque Moisés, lembra? Moisés ele foi chamado de infiel por Javé, porque ele não acreditou naquele negócio que eu contei de bater uma vez na pedra. Ele foi, sai água, sai água. Ele bateu mais de uma vez e acabou sendo punido. Moisés, você não vai entrar em Canaã. E não entrou. Quando 40 anos depois, pô, professor, 40 anos para andar aquele pedaço? Provavelmente eles ficaram parados em alguns locais, em algumas cidades, ou à margem de algumas cidades por anos, tá? Provavelmente. Não foi uma viagem intensa, sem parar, porque senão nós chegaríamos em menos de 40 anos, né, gente? Bota aí no Google Maps a distância do, sei lá, Cairo, bota Cairo, que é a capital do Egito, até Jerusalém. Bota isso aí, ponto de partida e ponto de chegada, e coloca a pé, que tu vai ver quanto tempo vai demorar. É sério, faz esse teste só. Aí então tu já sabe que esses 40 anos podem ter outros motivos, como eles pararem em algumas cidades por algum tempo para se organizarem, se recuperarem. Mas foi Moisés que conseguiu reagrupar novamente os povos hebreus. Mas ele não chega lá. Quem chega lá, quem lidera a entrada de Canaã, tipo, triunfal, fogos rolando, é Josué, irmão de Moisés. Josué ele vai ser um dos principais líderes dos hebreus nessa época. Mas, aí, quando eles retornam a Canaã, que era a terra prometida, mas prometida também para outros povos, pelo jeito, né? Porque tinham muita gente morando lá. Quando eles retornam, tem mais gente ainda. Tem povos que estão cada vez mais fortalecidos, em cidades-estados fortalecidas, com exércitos, com reis fortes. Muitos são agricultores, mas os hebreus são pastores, tá? Lembra disso. Inclusive, Deus rola uma história
na Bíblia que Deus ele não se encantou muito com o presente dado a ele por meio do trabalho da agricultura. Ele gostou mesmo do presente dado pelos hebreus por meio do pastoreio. Isso, segundo uma interpretação, pode afirmar que essa história sobre a valorização do pastor em detrimento do agricultor é para valorizar a principal atividade daquele povo, a principal característica econômica daquele povo, tá bom? Mas volta, estou no Josué, não se perca. Quando Josué volta e retorna, os hebreus eles passam a ser divididos em tribos. São 12 tribos. Cada tribo é de um descendente de Abraão. Ou seja, é gente pra caramba que esses caras fizeram, botaram no mundo. E essa gente pra caramba botou mais gente pra caramba no mundo. A população tá crescendo, tá ficando muito doido. E eles passam a ser divididos em tribos. Quando você é dividido em várias tribos e cada tribo é uma família gigantesca, você tem uma unidade ou você tem uma descentralização? Você tem uma descentralização, isso aí, muito bem. Então, como é que vai passar a funcionar? A invasão aos territórios das tribos, ela passa a ser muito comum. A falta de organização pela descentralização acaba gerando umas dificuldades para os próprios hebreus com relação à defesa. É aí que vem uma nova ideia. A gente não pode mais ser só liderados por patriarcas. Vamos criar os juízes. O cargo do juiz, ele é também um chefe militar, político, religioso, ele tem importância, mas cada um está na sua tribo, tá? Mas esse chefe militar, ele vai ter a função de conseguir organizar as forças das tribos para conseguir se defender perante os inimigos, perante os vizinhos. Aí tem os cananeus e os filisteus como os mais famosos. Filisteu, aquele lá do Golias, tá? Vamos chegar lá. Então, eles são divididos em tribos e agora passam a ser liderados por juízes. O juiz mais famoso é o Sansão. Conhece a história de Sansão? Vou contar um pouquinho, tá? Sansão ele é filho de um casal estéril. A mamãe de Sansão não podia ter filho, mas um anjo foi e concedeu essa bênção. E quem é que nasce? Quem é que nasce? Eu, você, meu pai ou Sansão? Sansão nasce. Quando Sansão nasce, ele já nasce com um elo muito grande com Deus, Javé. Por isso que ao longo do tempo, Sansão sempre, conforme ele foi crescendo, Sansão sempre se mostrou um cara diferenciado. Ele tinha um cabelo grande. Naquela época era normal os hebreus terem cabelos grandes. Ter cabelo grande representava que ele tinha uma ligação maior com Deus. Dá pra perceber então que nesse caso, por meio dessa história, eu sou meio herege, né? Ateu do caramba. Mas, sacanagem. Mas o cabelo era uma forma de representação e elo com Deus. E Sansão, ele tinha uma força sobrenatural, concedida por quem? Zeus? Não. Deus, Javé. Sansão era brabo demais. Sansão ele tinha uma força de matar 1000 homens ao mesmo tempo. Sansão ele era sinistro e foi um dos juízes mais famosos, porque ele precisava liderar batalhas, exércitos contra os filisteus. Mas isso não impedia de que ele se casasse e sempre ficasse se engraçando com alguma filisteia. Sansão se casou. Quando Sansão casou, na festa do casamento dele, fizeram alguma aposta com ele, que a gente não sabe muito bem qual é. A gente pode ficar imaginando os tipos de aposta. Mas nessa aposta, por causa dessa aposta, ele matou gente pra caramba no casamento dele. Gente pra caramba. Mas muitos convidados se sentiram tão vilipendiados, tão pistolas com aquela ação, aquela atitude do Sansão, que resolveram matar a esposa do Sansão. Sansão fica viúvo, fica isolado e depois mata mais um monte de filisteu. Mata mais 1000. Mata pra caramba. Sansão com aquela força sobrenatural sozinho consegue destruir exércitos inteiros. Aí, o tempo passa, ele vai baixando a bola, mas o amor vai crescendo no seu coração até que ele conhece a Dalila, outra filisteia. Mas é a Dalila que vai começar a acabar com tudo isso, tá?
Todo mundo já tinha ouvido falar que o Sansão, ele matou um leão com as próprias mãos como se fosse um carneiro. Tem noção? Sansão é o primeiro jiu-jiteiro do planeta Terra. Sansão foi quem inventou o golpe do mata-leão. É sério, ele matou um leão com as próprias mãos. O que tu acha que ele fez? Botou 2 dedos no olho e o dedo no nariz e fez cosquinha na barriga do leão? Não, ele pegou o pescoço do leão e... O leão não tinha como bater, porque ele não tem mão, morreu. Essas histórias sobre Sansão, elas começam a se espalhar e se expandir com muita força. E os filisteus, eles querem descobrir a origem dessa força sobre-humana do Sansão. E a Dalila, ela vai ser convencida a trair Sansão. Tem noção disso? E Sansão, coração mole, né? Sabe como é que é, né? Gente, homem, bobo, quando tá apaixonada, a gente é daquele, porra, faz de tudo. O mundo é dela, ou dele, depende, né? Aí o que acontece? Dalila pergunta, Sansão, da onde vem essa sua força maravilhosa, Sansão? Não tem academia, você não malha, mas você é forte. Da onde vem? Aí Sansão fala, é do cabelo, meu amor. Aí já era, Dalila, foi. Sansão dorme. Ao dormir, Dalila vai e corta os cabelos de Sansão. Depois disso, a força de Sansão se perde e ele é feito prisioneiro. Mas os filisteus, depois disso, Sansão perdeu aquela força toda, e os filisteus levam Sansão para uma festa para um dos seus deuses. Se eu não me engano, é a festa do Baal. Tá? Baal é um dos deuses filisteus. São vários, eles são politeístas. Todo mundo é politeísta, menos os hebreus. Tá? Então, lá naquela festa, apesar da perda da força, que era divina, Sansão, ele ainda tem contato com Deus. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem de fé. E ele fala assim, Deus, acorrentado, Deus, me ajuda, por favor, me ajuda, me ajuda. Aí Sansão estava ali não para ser um prisioneiro olhando todo mundo se divertir, ele estava ali para dar uma curtida também, mas acorrentado. Aí ele fala assim, pô galera, me deixa ali entre aquelas 2 pilastras que eu vou ficar de boa. Aí quando Sansão para ali, Deus, que já tinha ouvido Sansão falar com ele, dá mais uma vez a força. Ele se quebra todo e derruba as pilastras, mata todo mundo. Na Bíblia, diz que só em uma parte desse lugar tinham mais ou menos 3.000 pessoas. Sansão matou todo mundo, com uma força concedida por Deus. Essa é uma das histórias mais legais. Cara, eu acho a história da Bíblia muito, muito maneira, especialmente a do Antigo Testamento. Eu não vejo as novelas lá daquele canal que só tem as novelas bíblicas, mas se eu visse, provavelmente eu iria achar muito legal também, porque são histórias muito bacanas. E essa é a do Sansão. A fase dos juízes, ela passa. Mas lembra que eu afirmei que na divisão das 12 tribos rolava uma descentralização e, consequentemente, rolava uma dificuldade numa organização de defesa? Isso vai surtir um efeito dentro das tribos. Ao longo do tempo, já na época de Samuel, o último juiz, eles começam a sentir a necessidade da unificação. Pô, por que a gente não centraliza tudo? Na época do patriarca, beleza, cada um com sua família. Na época dos juízes, pô, tinha um juiz, mas ainda tinham as tribos. E se todo mundo começar a respeitar a um rei, um poder centralizado, poder político, militar, religioso, poder de tudo, e talvez dê certo. E o que acontece? O primeiro rei, ele é considerado o primeiro rei foi o Saul, não é? Saul. E ali nessa história do Saul, os filisteus ainda não tinham desistido de invadir o tal território dos hebreus. Aí, o que acontece? Dentro dos filisteus tinha um soldado brabo demais, que na Bíblia afirmava que ele tinha 3 metros e 30 centímetros. Professor, como é possível? Não, você sabe que a Bíblia ela é recheada de parábolas. Muitas vezes elas são metáforas. Assim como aquela do mar sendo aberto, de Deus abrindo o mar vermelho para a passagem dos hebreus, que pode ter uma explicação científica e climática, é a mesma coisa aqui com Golias com 3,30 metros.
Pode ser que a estatura média dos hebreus seja uma estatura baixa, tudo baixinho, 1,50m, 1,60m. Qualquer pessoa de 2 metros é gigante. Então é melhor botar 3,30 m. Mas acredita que ele tinha 3,30 m, tá? Fica acreditando porque é o que tá lá, então acredita. Aí, já com Saul, o primeiro rei lá, né, no governo, estava tendo essa ameaça muito grande. Aí o que acontece? Golias chama para o X1 qualquer hebreu que tiver a capacidade de vencê-lo. E se ele perder, os filisteus vão virar escravos dos hebreus. Quem é que aparece? Quem? Davi. Davi, rapaz novo, jovem. Cala a boca, dog. É o cachorro, foi mal. Davi, um jovem rapaz, piquititinho, ele fala assim, vou tacar o sacode no Golias, hein? E o Saul fala assim, que isso, Davi? Porra, você já valeu, vai lá. Mas, cala a boca, dog. Oxi, parece vocês falando na sala de aula, né? Bom, aí o Saul falava assim, Davi, relaxa, vou te dar um capacete, vou te dar uma armadura, vou te dar uma espada, um escudo, tu vai arrebentar esse maluco. Aí Davi, pô, não era muito afeito a essas coisas, não era pastor. Aí o que acontece? Ele pega só a lança dele, um lançador de pedra. Esse lançador de pedra era uma tira de fibra vegetal com uma tirinha de couro que botava a pedra, aí ele girava e bum, tacava a pedra. Eu estava lendo e eu descobri que em uma determinada distância a força desse lançamento com uma pedra é como se fosse um tiro de calibre .22. Tem o calibre 38, tem o calibre 22. Dá uma pesquisada aí. Imagina tu levar uma pedrada daquela na cabeça. Pum, pum, leva um tiro. E foi isso que Davi fez. Porra, Golias acreditando toda a sua força e tal, só esperando. Davi olhou pro Sansão. Sansão tá lá em cima, né? Olhou pro Sansão, grande pra caramba. Ali, moleza. Aí, pum, tacou. Quando tacou, já era. Golias perdeu. Essa história fez com que Davi ele ganhasse importância e status enormes dentro da cultura hebraica e dentro daquele período. Tanto que Davi ele se tornou um rei. A partir de Davi e de Salomão, filho de Davi, começa um período de expansão territorial. Porque Golias perdeu, consequentemente os filisteus perderam. O que os hebreus fazem? Expandem um território. Davi morre e Salomão consegue governar, o filho do Davi, tá? Salomão consegue governar com plenitude, ele governa muito bem. Tanto que o auge do período monárquico dos hebreus é na mão de Salomão. Salomão ele vai construir o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, hoje em dia, não sobrou nada, tá? Só sobrou um paredão que lá em Israel é o Muro das Lamentações. Quando vocês forem visitar, vocês vão conhecer o Muro das Lamentações, que é um ponto turístico importante. Vai lá, vai dar um rolezinho por Israel, vai? Baratinho. Aí, foi no governo de Salomão que toda a extensão territorial, todas as relações de domínio sobre os povos vizinhos, as relações de comércio, de engrandecimento econômico, é o que vai fazer com que os hebreus entrem com força no mapa dos reinos daquela época. Tanto que Salomão vai arrumar uma namorada longe pra caramba. Já ouviram falar da rainha de Sabá? Então, Salomão e rainha de Sabá, ó, era assim. E Sabá era um território lá no extremo sul da Península Arábica. Hoje, se eu não me engano, é o Iêmen. Conhece o Iêmen? Olha o Iêmen aí, ó. Vai aparecer já, olha ele aí. Então, Salomão já é uma pessoa, uma figura influente, uma figura importantíssima. Mas tudo nesse mundo acaba e Salomão morre. Quando Salomão morre, aquela barra que é governar os hebreus, que é difícil pra caramba, ela cai. Ela cai porque tem a disputa entre dois descendentes de Salomão. Essa disputa acaba dividindo os hebreus. Não é porque no período monárquico, que é o terceiro, tá? Esqueci de falar. Passamos patriarcas, passamos pelos juízes, agora estamos na monarquia.
Não é por causa do período monárquico que significa que todos os hebreus que sempre foram divididos, eles tiveram uma unidade de sentimento. Não, era uma unidade em torno do rei por proteção. Então, quando Salomão morre, as tribos dos hebreus, os grupos dos hebreus, eles acabam se dividindo, uns fechando com um e outros fechando com o outro. Isso acaba gerando uma grande divisão. Não é mais possível manter a unidade política por meio da monarquia. Aí acontece aquela segunda fase dos hebreus. Depois do êxodo, uma segunda fase importantíssima é o cisma. O cisma dos hebreus é mais ou menos assim. 10 tribos ficaram ao norte e formaram o reino de Israel. 2 tribos, as mais pobres, as mais simples, as mais humildes, ficaram ao sul com o reino de Judá. A partir disso, foram 2 reinos de um mesmo povo. Esses reinos eles se relacionavam, mas não de uma maneira tão amistosa. Eles passaram por muito tempo sendo divididos. Mas esse já é um momento por volta de 700 e cadinho no antes de Cristo. Já é um momento que outros impérios já estão em processo de expansão. Aí, lembra deles? Os arrancadores de olhos, os assírios. Os assírios, eles dentro do seu processo expansionista, eles começam a dominar a Palestina, que é aquela região lá dos hebreus e dos outros vizinhos. Eles dominam a região da Palestina, mas eles dominam o reino de Israel. Eles não invadem o reino de Judá. Eles chegam lá na divisão de Israel para Judá e eles falam: pô, não vale a pena não, deixa esses caras aí de boa. Isso em 700 e cadinho antes de Cristo. Acaba o reino de Israel. Aquelas 12 tribos, elas acabam sendo diluídas culturalmente dentre outros povos. O reino de Judá fica lá sozinho. Mas em 500 e cadinho antes de Cristo, vem o Império dos Caldeus, o Império Neobabilônico, desculpa. Esse império, ele começa um processo de expansão em direção ao Mar Mediterrâneo, onde fica o reino de Judá. Ali eles são feitos prisioneiros, invadem o reino de Judá e eles são levados de volta para a Babilônia para serem escravos. Começa o tal período do cativeiro da Babilônia. Lembra que eu falei lá na última aula uma coisa sobre hebreu, judeu? Então, o nome judeu começa a ganhar força basicamente por causa dos habitantes do reino de Judá. Para os caldeus lá do Império Neobabilônico, o morador do reino de Judá é pastel? Não, judeu, porra. Então, eles passam a ganhar essa nomenclatura de judeu. Esses judeus, eles passam 43 anos, se eu não me engano, 43 anos, uma vez que eu estive lá, me perdi um pouco no tempo, 43 anos como escravos na Babilônia. Até que mais um império, que a gente vai estudar já já, o Império Persa, liderado por Ciro, ele invade a Babilônia, acaba com o poder do Nabucodonosor II, acaba com o Império Babilônio, sendo que os persas tinham uma característica muito diferente de outros povos vizinhos. Os persas eles tinham tolerância religiosa. E outras tolerâncias também. O que importa é pagar imposto para eles e ceder soldados. De resto, ó, pode fazer o que tu quiser. E os persas, quando invadem a Babilônia, eles libertam os hebreus. Fala: hebreu, volta para casa. Pô, é mó perrengue que vocês estão passando, há mó tempão já, volta para casa. Mas paga imposto, manda soldados se tiver. E de resto, ó, tá tranquilo. Mas saiba que você está sob meu domínio persa. Tá bom? Tá tranquilo? Tá legal? O tempo tá passando. Sendo que os persas, ao longo dos séculos, eles vão perdendo força. Eles perdem uma guerra para a Grécia, que a gente vai falar dela, as guerras médicas, que faz com que o grande império persa vá se enfraquecendo, esmaecendo. Passa a época dos gregos, começa a época dos romanos, que vamos estudar também. Os romanos começam a se expandir territorialmente por todo o sul da Europa até o Oriente Médio e grande parte do norte da África. Pega Egito, pega Canaã, a terra prometida. Esse território, ela vai ganhando vários nomes: Judéia, Galiléia, Palestina, Canaã e por aí vai. São vários sinônimos, mas representam a mesma região, tá? E ali começa uma das últimas fases.
Foi ali que o Jesus nasceu, aquele bebezinho bonitinho, filho de Deus, mãe não, pô, filho de Maria, filho de José e filho de Deus. Vocês sabem, né, que essa história toda ela gerou uma série de conflitos com os romanos que são politeístas. E Jesus ele é crucificado. Acaba aquela história, é o ano zero mais ou menos, né? Não, o ano zero é quando ele nasce, ô doido. Quando ele é crucificado é mais ou menos no iniciozinho do século I depois de Cristo. Mas por volta da década de 70 do século I depois de Cristo, a relação dos romanos com os judeus, hebreus, ela acaba sendo muito conflituosa e intensa. E Roma ordena que todos os hebreus saiam do Império Romano. Aí começa a terceira e última fase, que é a fase da diáspora. A diáspora dos hebreus é um período de dispersão, onde eles saem, não definitivamente, tá? Porque eles voltaram. Os hebreus, os judeus, eles saem na década de 70 do século I depois de Cristo e se dispersam por todos os outros lugares. Vão em direção ao sul, para a Arábia, em direção à Mesopotâmia, em direção à Pérsia, em direção ao norte da Europa, eles se dispersam. A diáspora significa dispersão, e nesse caso, a dispersão dos hebreus. Professor, você falou que eles voltam. Quando? Em 1948. Vocês já devem ter ouvido falar sobre um moço bigodudo chamado Adolf Hitler. Adolf Hitler, nazismo, Alemanha, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, genocídio dos judeus. Aquela história pavorosa, aquela história extremamente perversa, racista. Porque os nazistas, eles são racistas. Os nazistas, eles matam os judeus porque eles são racistas. O judeu para o nazista não é só aquele que segue a religião judaica. Eu posso me converter ao judaísmo e passarei a ser judeu. Mas a etnia judaica, a etnia hebraica ainda existe, por meio de sobrenomes e por meio de aparência também, por meio da linhagem. Então os nazistas eles perseguiam, dentre tantas outros indivíduos e outros grupos, os hebreus. Os nazistas são racistas, eles mataram milhões de seres humanos no tal Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas em 48, depois da guerra acabar, a ONU, a Organização das Nações Unidas, em uma reunião, fala assim, vamos criar o Estado de Israel. Um Estado para que todos os judeus do mundo se reúnam novamente. Onde é que esse Estado de Israel vai ser? São Gonçalo? Não, São Gonçalo não. Canaã. Lembra de Canaã? Lembra. Mas tem um problema. Falaram lá na reunião, tem um problema. Lá em Canaã moram os árabes. Povo semita também, expliquei na última aula. Então, esse é um problema gigantesco, porque Israel, o Estado de Israel, que é dos judeus, vai ser criado, fundado num lugar onde é um território que há séculos e séculos já moram outros povos, no caso, outro povo, que são os árabes. Por isso que muitos dos conflitos que existem naquela região com Israel são conflitos religiosos, são conflitos territoriais. O território de Israel no início era um tamanho. As sucessivas guerras com os vizinhos foi fazendo com que Israel invadisse seus territórios. Então tudo isso está acontecendo. Os palestinos, os povos árabes que moravam lá há muito tempo, eles começaram a ficar exprimidos num lugar chamado Faixa de Gaza, lembra? A faixa de Gaza, somos bom para a textura nada. É isso, ali é a Faixa de Gaza. Então, essa é mais ou menos a história do povo hebreu. É uma história que começa lá com Abraão e não acaba, ela ainda existe. Israel ainda está lá, Israel ainda se relaciona com o mundo. Israel é uma potência naquele território no Oriente Médio, apoiado por Estados Unidos, os europeus. Então, o mundo está rolando assim como rolava na época da Mesopotâmia e do Egito. Grandes impérios se relacionavam, se comercializavam, problemas climáticos aconteciam, guerras aconteciam, epidemias aconteciam. Parece com hoje em dia, né? Então, meus amores, estude, pratique e divirta-se. Não saia de casa. Se cuide.